Graça e paz, irmãos. Nós estamos aqui para cultuar o nome do Senhor mais uma vez. E eu convido a você a abrir o seu coração nessa noite de adoração ao nome do Senhor. E eu convido a você também a descansar nos braços do Senhor e confiar nele, que esse tempo que nós estamos vivendo já está passando. Nós cremos no melhor do Senhor para nós. Vamos fechar os nossos olhos e comece a orar ao Senhor e entregar a sua noite de adoração, de louvor. Comece a cultuar o nome do Senhor. E eu convido a você a fechar os seus olhos e orar junto comigo nessa noite. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui, ó Pai, mais uma vez na Tua casa, rendendo, ó Deus, aos Teus pés. E pedindo, Senhor, que o Senhor traga paz ao nosso coração, tranquilidade. E que nesse tempo, Jesus, que nós estamos vivendo, que nós estamos passando, que nós venhamos entender, ó Deus, que a calma do Senhor, que a calmaria do Senhor, que o descanso que o Senhor traz a nós é verdadeiro. Que a paz que o Senhor, ó Deus, está, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, conseguir, ó Deus, sentir a paz do Senhor em nós. Que nós possamos, ó Deus, conseguir, ó Deus, sentir, ó Deus, o descanso do Senhor em nós. Reveste-nos, ó Deus, com Teu poder. Cuida da nossa vida, cuida da nossa família, Jesus. Livra-nos, ó Deus. Livra a nossa nação, ó Deus. Abençoa a nossa nação. Cuida-nos, ó Pai. Cuida da nossa cidade. Cuida, Jesus, dos membros dessa igreja. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor, ó Deus, venha nos livrar, nos guardar, nos proteger, ó Deus, porque nós somos filhos do Senhor. E o Senhor é nosso Pai. Então nós entregamos, nós confiamos, nós descansamos verdadeiramente em Ti. Nós estamos, ó Deus, buscando, querendo muito mais de Ti nesse tempo. Que nesse tempo, Jesus, não venha ser, ó Deus, só um tempo de tribulação, mas que nesse tempo, Jesus, de tribulação também, nós possamos, ó Deus, buscar, viver intimidade contigo, viver, ó Deus, mais próximo de Ti, viver, ó Deus, mais próximo da nossa família. Ó Deus, só o Senhor, ó Pai, para ter misericórdia, só o Senhor, ó Deus, para nos livrar, só o Senhor, ó Deus, para cuidar de nós nesse tempo. Oh Pai, que esse período de adoração, que esse período de louvor, que esse período nós venhamos, ó Deus, nos rasgar, nos quebrantar diante de Ti, Jesus. Nós Te glorificamos, Te exaltamos, em nome de Jesus. Amém. Adore o Senhor comigo, querido. Nós Te bendizemos, ó Deus. Tu és amado da nossa alma. Tu és o amado da nossa alma. Busco na vida tantas coisas que nem sei por que razão. Eu fortaleço minha vontade para que tudo aconteça. Do meu jeito,
persisto até chegar ao fim, pra descobrir lá no final que eu corri atrás do vento. Oh Jesus, o que eu preciso, os homens não podem dar. O que eu preciso, a prata não vai comprar. O que eu preciso, o mundo não pode dar. O que eu preciso é habitar contigo. Oh Deus, atraia-me para perto de ti. Jesus, te entronizamos, amado, desejado. Seu coração e cante. Me para perto de ti, esconda-me, oh Deus, oh, aleluia, te glorificamos, Jesus. Deus é bom, aleluia, glória a Deus, boa noite, graça e paz. Deus é bom em todo tempo, meus irmãos. Estamos aqui para mais um culto no nome de Jesus. É sobre esse nome que nós estamos congregados, é sobre esse nome que nós estamos firmados, é sobre o nome de Jesus que vencemos as nossas batalhas, que vencemos as nossas guerras. Amém? Quero, antes de começar aqui a palavra que Deus colocou em meu coração, quero compartilhar com vocês a alegria de estar aí durante esse período, participando com vocês, compartilhando uma palavra juntamente com vocês na sua casa, através do seu celular, através da televisão, pelo canal do YouTube. Temos entrado na sua casa e tem sido um tempo de experiências importantes. Deus abençoe cada um de vocês. Quero mandar um abraço a todos os nossos irmãos que estão nos assistindo, amém? E especial para o irmão que falou comigo essa semana e pediu para que eu mandasse um abraço na hora do culto. Então vou mandar um abraço para o irmão Carlão, para a irmã Elizabeth, lá em Chupinguaia, Rondônia. Deus é bom em todo tempo. Feliz aniversário essa semana, foi aniversário do Carlão. Deus abençoe, Carlão, muitos anos de vida. Deus abençoe sua família. E todos os outros que eu menciono sempre aí, que estão fora do Brasil, em alguns estados, nossos irmãos, amigos, lá na reserva do Cabaçal. Deus abençoe vocês, amém? Creio que essa semana já voltamos com os cultos presenciais aqui, mesmo que de forma reduzida, porém já iremos voltar. E aí retomaremos as nossas atividades aqui no templo também. Deus abençoe. E aproveitar esse momento, irmão, para dizer para você fazer a sua oferta.
o seu dízimo, a sua oferta. Você não está impedido porque não estamos tendo culto presencial. Você pode passar aqui durante o período da tarde no templo, o templo está aberto. Das 13 às 17 horas você pode depositar no gasofilácio, pode aproveitar para fazer um momento de oração, as cadeiras estão espaçadas, segundo as normativas e a orientação que temos recebido da Secretaria de Saúde. E também pela conta, está aí no rodapé da televisão ou do celular, da conta da igreja, através de uma transferência, através de um depósito, você que sabe. Ou pode nos procurar diretamente, estamos semanalmente por aí, perto de todo mundo. Deus abençoe vocês. Amém? E estamos com uma campanha do leite. Distribuímos muito leite para muitas crianças durante essa semana. E vamos continuar ainda mais essa semana. Estamos pedindo para que você doe 1 litro de leite ou uma lata de leite em pó. Está ajudando, contribuindo com esse tempo em que as pessoas estão um pouco com dificuldade financeira. Nós estamos ajudando muitas famílias. Amém, igreja? Deus abençoe você. Quero orar pela sua vida financeira agora, antes de ir para a palavra. Deus da glória, eu abençoo o dízimo, a oferta. Eu abençoo a vida do ofertante, do dizimista, esse homem, essa mulher que mesmo no meio da crise, continuou fiel. Mesmo no meio da pandemia, de toda essa turbulência que estamos vivendo, economicamente, na saúde, em todas as áreas, eles resolveram permanecer fiel para a glória de Deus. Então, isso é muito importante, porque a casa desse meu irmão, a casa dessa minha irmã, será abastecida. Os celeiros deles serão abastecidos, e eles prosperarão mesmo em tempo de crise. Consagra a casa, o celeiro, as despensas, o trabalho, fortalece, traz a saúde plena para cada um deles e seja consagrado tudo que eles têm, tudo que eles possuem e toda a sua casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, vamos para a palavra de Deus. Amém? 2 Coríntios, capítulo de número 4. Deus colocou um texto em meu coração para compartilhar com vocês essa noite. Uma palavra um tanto quanto oportuna para os tempos em que estamos vivendo. Creio eu que Deus está nos forjando, Deus está nos experimentando, Deus está nos fortalecendo. O texto da carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo de número 4, a partir do verso 8, diz assim a Bíblia: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Agora quero ler o verso de número 16, do mesmo capítulo 4. Diz assim o verso 16: por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Verso 18: portanto, nós não fixamos o olhar nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, pois as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Amém? Vamos orar mais um pouco? Pai da glória, eu apresento essa palavra diante do Senhor e também apresento essa igreja e peço que a tua bênção, a cobertura do teu Espírito esteja sobre nós no nome de Jesus. Amém. Abatidos, mas não destruídos. O texto diz isso, que somos abatidos em tudo, porém não somos destruídos. Uma coisa, meus irmãos, é importante ser ressaltada nesse texto. É muito interessante ser ressaltado algo aqui. Que todos nós, o apóstolo Paulo ao escrever esse texto, ele quer traduzir isso como verdade específica, que todos nós
estamos sujeitos a todo tipo de problema. Todos nós estamos sujeitos, lutas, intempéries da vida, estamos em um mundo caído, e a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, porém, Deus não nos deixa desamparados. Esse texto é categórico, suas promessas são sementes que nunca morrem, elas nunca morrem no coração daqueles que confiam em Deus. Deus é misericordioso, não permite que passemos por luta que não sejamos capazes de suportar. O apóstolo Paulo diz isso, e no verso de número 7 desse mesmo capítulo, ele diz algo interessante. Se você perceber no versículo 7, anterior a esse que eu li o 8º, mas veja o 7 comigo. O 7 diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aleluia. Vou repetir. Temos, porém, este tesouro. Qual tesouro? A palavra, a presença de Deus, né? A palavra de Deus. Temos este tesouro em vasos de barro. Quem são os vasos de barro? Nós. Para que a excelência do poder seja de Deus. Ou seja, fique evidenciado que o poder pertence a Deus e que nós somos vasos de barro. Mas a excelência desse poder, que é a palavra, está em nós. Então, se somos vasos de barro, somos susceptíveis a todo tipo de dificuldades, de crises, de problemas, de lutas, de enfermidades, de todo tipo de enfrentamento. O homem é apenas um vaso de barro frágil, quebradiço e barato. Isso que nós somos. Mas dentro de nós existe um tesouro inestimável, de grande valor, aleluia. Esse tesouro é o Evangelho, aleluia. Dentro de você aí, meu irmão, dentro de nós, existe um tesouro inestimável. O vaso é perecível, mas o Evangelho não perece. Amém? O vaso é frágil, mas o Evangelho é poderoso. O vaso não tem beleza em si mesmo, mas o Evangelho traz o fulgor de glória na face de Jesus Cristo. O vaso se quebra e precisa ser substituído, mas o Evangelho de Jesus, ele é eterno, ele é perene, ele é para sempre. Você pode dar um glória a Deus aí na sua casa? Jamais o Evangelho pode ser mudado. A fraqueza do vaso ressalta uma coisa: a fraqueza do vaso vai revelar a excelência, vai revelar a grandeza do poder de Deus. Deus é glorificado por meio de vasos frágeis. Esse texto quer revelar isso. É preciso então entender que a glória não está no vaso, a glória está no tesouro que é o Evangelho. Então, por isso que nós estamos susceptíveis a passar por tudo isso que estamos passando, não só agora, mas como sempre. O apóstolo Paulo, então, não temia o sofrimento nem as tribulações, pois ele sabia que Deus guardava o vaso, enquanto esse vaso guardasse esse tesouro. Essa frase aqui, anotei aqui, porque é o seguinte, sabe, não te preocupes, você pode ter convicção que você é vaso de barro, quebradiço, mortal, frágil, susceptível às fraquezas e às limitações desse tempo e às crises. Porém, enquanto você guardar dentro de si, esse vaso guardar as riquezas, as grandezas do Evangelho, esse vaso vai ser guardado pelo poder de Deus. Amém? Você recebe essa palavra? Eu estou profetizando sobre sua casa, sobre sua família. Enquanto você reter dentro desse vaso que é você, essa palavra, essa excelência do Evangelho, Deus vai guardar você e sua casa por causa do poder que esse Evangelho representa. Amém, igreja? Deus é bom em todo o tempo. Então, irmãos, pensando sobre isso, sobre esse contexto que eu trouxe a vocês, eu quero aqui
olhando para esses versos que lemos, extrair dele algumas revelações, aprender sobre as lutas que enfrentamos, sobre os problemas que enfrentamos na nossa vida, para não sermos abalados, para não sermos derrotados e nem destruídos. Amém? Não tem muita gente aqui, mas tem alguns irmãos comigo aqui, então, quando eu chamar o amém, os irmãos aqui também podem dar o amém, amém? Tem pouca gente, mas representa toda essa igreja, a equipe que veio me ajudar aqui. Eu louvo a Deus pela vida dela. Então vamos aprender, a partir desses versículos bíblicos, algumas verdades específicas que o texto nos traz para vencer esse período de crise. Primeiro, mesmo que sejamos atribulados, não seremos angustiados. Isso é uma verdade que está no verso de número 8. O verso de número 8 enfatiza isso: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. A palavra no original para atribulado significa afligir, sujeitar a pressões ou aquilo que oprime o espírito. Já a palavra angústia ou angustiado traz a ideia de comprimir em um lugar apertado. A tribulação é uma prova externa, enquanto a angústia é um sentimento interno. Então os irmãos entenderam que essa tribulação faz parte de uma prova externa, daquilo que está ao nosso redor, de forma até visível. Mas a angústia não, a angústia é uma prova interna. É um aprisionamento, um lugar fechado, sujeita e oprime o espírito. A angústia traz uma opressão, comprime você em um lugar apertado do seu espírito. Então o seu espírito fica angustiado. Mas Paulo está dizendo, nós podemos até ser atribulados, mas não seremos angustiados. Poderemos até participar de toda essa tribulação que está acontecendo ao nosso redor, mas a angústia não terá poder de afligir, de oprimir, de comprimir o meu espírito. Amém? Outra verdade que Deus nos garante dentro desse texto, ainda no verso 8, em tudo somos perplexos, mas não ficaremos desanimados. Essa é uma afirmativa do apóstolo no meio de todas as crises que ele enfrentou como homem de Deus, como missionário, como apóstolo dos gentios, e que nós, crentes, que somos vasos de barro, também estamos enfrentando. Perplexos, mas não ficaremos desanimados. Então aqui são alguns paradoxos da vida, paradoxos da palavra de Deus no enfrentamento de crise. A perplexidade é uma encruzilhada mental que exige de nós uma decisão pronta e imediata. A perplexidade, segundo a psicologia, a perplexidade, ela faz parte de uma encruzilhada mental. Você já chegou em alguma encruzilhada? Essa palavra perplexo significa estar em dúvida no original. A palavra, ela vai trazer a ideia de que você chegou em algum lugar da sua vida, num determinado momento de enfrentamento de pressão ou de dificuldade, e a sua mente ficou perplexa. E ao ficar perplexa, gerou dúvida. A perplexidade tem um tom de dúvida. Mas o texto sagrado diz que podemos ficar perplexos, mas não desanimados. Interessante que a palavra desanimado aqui, no sentido do original dessa palavra, traz a revelação de completo desespero. Às vezes somos tomados pela dúvida, da perplexidade no meio das tempestades. Não somos capazes de entender que elas não duram para sempre. Mas o apóstolo Paulo, como sempre, dentro de uma revelação do Espírito, ele não permitia, mesmo debaixo das lutas que ele enfrentou, ele não permitia entrar no desespero, porque perplexidade é a encruzilhada, é a dúvida mental, porém o desânimo já faz parte do desespero. E o que o texto está dizendo é o seguinte: no meio dessa luta você pode até ficar perplexo,
Olha a revelação para o seu tempo aqui, ó. A palavra ela é fantástica. O evangelho é poderoso. Tem resposta para tudo. Quantas pessoas não estão perplexas nesse momento agora? Perplexos com a nossa política. Em dúvida com o quadro político desse país. E vai um conselho para os irmãos, para mim, para qualquer um. Deposita a sua fé na pessoa de Jesus, irmão. Não vai para as redes sociais ficar defendendo político, não. Por mais excelente que ele seja, que você acha que ele seja. Eu também não quero tirar o direito seu de se posicionar. Mas quando se posicionar, se posicione debaixo de uma orientação de Deus. Para você não ser envergonhado. Porque maldito é o homem que confia no homem. Eu creio que Deus está levantando uma geração nova no meio de tudo isso, no meio dessa política. E nós, como servos de Deus, devemos abençoar. Mas só que nós, irmãos, estamos perplexos diante de tantas barbaridades. Mas só que nós não estamos desanimados. Eu estou perplexo com muita coisa. E em dúvida com muita coisa com relação a esse quadro político. Porém, eu não estou desanimado. Amém, igreja? Eu não estou desanimado. Estou perplexo com essa questão da Covid-19. Porém, não estou desanimado. Não estou desanimado porque a minha esperança não está nos homens. A minha esperança não está na minha geração. Apenas minha esperança está na palavra, no evangelho, que a palavra de Deus diz que nós podemos ficar perplexos, mas se nós retivermos dentro de nós, que somos o vaso, esse evangelho, esse tesouro poderoso, nós até ficaremos em dúvida em algum momento, mas não desanimaremos, não vamos partir para o desespero. Eu repreendo o espírito do desespero, do desânimo da sua vida. Você pode até ficar perplexo, mas não vai desanimar, não vai desesperar a sua casa, a sua família, no nome de Jesus. Aleluia! E o texto ainda vai dizer em terceiro lugar, mesmo perseguidos, não estaremos desamparados. Olha o verso 8 e o verso 9. Em tudo somos perseguidos, mas não desamparados. A palavra grega usada para perseguidos, sabe qual que é? Sabe qual é a ideia que o grego traz para essa palavra? Perseguidos. Caçar como se caça um animal. O povo de Deus pode se sentir caçado. Tem hora que nós sentimos caçados. Estamos olhando de lado, parece que estamos sendo perseguidos por alguém. Por algum sistema, por alguma coisa. Olhamos atrás assim, estamos encurralados, como uma presa, correndo. E atrás vem o predador, o algoz, a fera. Às vezes nós podemos nos sentir assim, oprimidos, dentro de casa, pesadelos, vultos, vozes, podemos sentir várias opressões, podemos até nos sentir perseguidos, mas o texto diz assim, mas não estaremos desamparados, aleluia. Há uma diferença em ser perseguido e ser desamparado. Podemos até estar sendo caçados pelos nossos inimigos espirituais, nas hostes celestiais, no âmbito do espírito, e nós podemos estar sendo até procurados, perseguidos, porém jamais desamparados. Você não está desamparado, amém? Povo de Deus, amém, igreja? Desamparado, sabe o que significa desamparado? Significa abandonado, alguém em dificuldades, alguém no deserto, a sós, sem comunicação. Paulo descreve como um fugitivo caçado por seus adversários. Contudo, na última hora, Deus vai dar o escape. Paulo escreve isso. Paulo sofreu duras perseguições desde o começo da sua conversão até o último dia da sua vida na terra. Não teve folga nem alívio. No entanto, o servo de Deus, o grande apóstolo Paulo, jamais se sentiu desamparado. Deus está conosco, meus irmãos. Podemos ser perseguidos? Sim. O próprio Jesus foi perseguido. Jesus disse, olha, bem-aventurados sois vós quando forem perseguidos por amor do meu nome.
Porque assim perseguiram os profetas, perseguiram também o Filho do Homem. Então nós somos bem-aventurados se sentirmos perseguidos por alguma coisa. Porém, a convicção que nós temos que ter é que nós jamais seremos desamparados. Jamais nós vamos estar como fugitivo no deserto, abandonado por tudo e por todos. Não, você não vai ter você não vai ter essa sensação. Não vai ter essa sensação de desamparo, de abandono. Olha que palavra forte. Você não vai ter você não vai entrar nesse desespero pensando, olha, fui jogado às traças, Deus me desamparou, Deus me abandonou. Não, jamais. Sabe por quê? Essa é a convicção bíblica para esse tempo. Você pode até ser perseguido, mas não desamparado. Em quarto lugar, o texto vai dizer, mesmo abatido, não seremos destruídos. Aleluia. Está abatido? Por que te abate, ó minha alma, diz o salmista. Por que te abates, ó minha alma? Espera em Deus, e ainda o louvarei. Então, você pode até ficar abatido, mas você não está destruído. O texto diz isso. A palavra abatido é interessante, que no original ela vai significar lançar abaixo, derrubar violentamente. A palavra era usada, sabe para quê? O contexto usado desse original era para falar sobre a derrubada de um oponente na luta, ou de derrubar uma pessoa com uma espada ou qualquer outra arma. A mesma palavra, a palavra abatido, ela é originalizada desse contexto das lutas, quando estavam os dois lutadores na arena se enfrentando e algum deles vencia o seu oponente, jogava no chão, abatia com a espada, ou jogava violentamente no chão. Essa é a palavra para abater. Sabe, nós podemos ter essa sensação na corrida da vida. Na história da nossa vida, nós podemos ter a sensação que fomos abatidos em alguns momentos. Sentimos caídos, prostrados, deitados, abatidos, mas ainda não estamos totalmente destruídos, diz o texto. E como a fênix, você ressurge da cinza. Deus é especialista em ressuscitar. Deus é especialista em trazer de volta, ainda que a árvore, mesmo que cortada, diz as Sagradas Escrituras, ainda que ela esteja o tronco cortada, a Bíblia vai dizer que ao cheiro das águas ela brotará. E eu não sei como está o seu ânimo, a sua alma, se você está se sentindo abatido, se você se sente aí caído, mas olha, Deus tem uma palavra para você. Você não está de todo destruído. Você não está de todo destruído. Aleluia. A glória a Deus. Quero convidar aqui os irmãos do louvor. Essa palavra abatido significa isso que eu te disse, o contexto de um lutador jogar o outro no chão. Mas a palavra destruído vai significar perecer, destruir, acabar. Paulo enfrentou circunstâncias desesperadoras, acima das suas forças. Foi acusado, perseguido, açoitado, aprisionado, mas jamais sucumbiu. Mas jamais parou. Sabe por quê? Porque a vitória é daqueles que permanecem. Paulo, mesmo quando foi decapitado na guilhotina romana, ele não foi destruído porque sabia que na sua morte não seria uma derrota, que a sua morte seria lucro. Ele mesmo disse que o morrer era lucro para ele. O viver era Cristo e o morrer era lucro. Quem está em Cristo, quem tem essa palavra dentro de si, como um vaso, um tesouro, um vaso de barro que tem esse tesouro dentro de si, pode se sentir abatido. E mesmo diante da morte, ele vai se sentir vencedor. Porque o Senhor venceu a morte. E nós somos daqueles que não retrocedem. E se tiver que morrer, o morrer em Cristo é lucro.
Saiba disso. Eu concluo essa minha mensagem dizendo que os versículos que li fazem essas 4 afirmativas para enfrentarmos os momentos de crise que nós somos vasos de barro, passamos. Mas aí Paulo encerra o contexto do texto lido aqui do verso, vai encerrar o capítulo 4, que é o que eu chamo dos contrastes, dos paradoxos que exaltam a nossa convicção. Paulo fala sobre 3. Paulo fala no verso 16 assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia. Esse primeiro paradoxo é corpo fraco, espírito forte. Paulo está dizendo, o homem exterior pode até se corromper no meio de tudo isso, porém o interior se renova de dia em dia. O corpo nosso pode estar enfraquecido, o nosso corpo pode estar sentindo abatido, porém o nosso homem interior, o corpo fala desse externo, mas o interior fala do nosso espírito. O nosso espírito está fortalecido, renovado, dia após dia pela palavra. O segundo contraste que Paulo vai mencionar está no verso 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Paulo fala do corpo fraco, o espírito forte. Agora Paulo fala do presente doloroso, futuro glorioso. Presente é doloroso, está doído, está chorando, está angustiante. Ah, meu Deus, será que não vai passar? Presente doloroso. Mas Paulo olha e diz assim: essa leve e momentânea tribulação vai produzir para nós um eterno, um futuro de glória muito excelente, aleluia. O seu presente pode até ser doloroso, mas o seu futuro vai ser glorioso, aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus muito forte aqui, igreja. E Paulo vai encerrar com esse terceiro contraste, no verso 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. O terceiro paradoxo, ou seja, o terceiro contraste que Paulo elenca é coisas visíveis, temporais, coisas invisíveis, eternas. Isso que você está vendo hoje, isso que é visível, tangível, palpável, isso que você percebe, que você reconhece, isso que você, diante da situação e da sua geração, você contemplou, tudo isso é visível e faz parte de coisas temporais. Agora aquilo que você não está vendo, aquilo que você não está percebendo, não é visível. Isso faz parte de algo que é eterno, glorioso e está reservado para aqueles que são vasos de barro, mas que retém dentro de si o evangelho, retém dentro de si o tesouro, retém dentro de si o poder da palavra. Então, nós somos daqueles que creem nas invisíveis, que são eternas. Então não atente para essas coisas simplesmente que você está vendo. Entra no invisível de Deus, entra no sobrenatural de Deus, porque as coisas de Deus são invisíveis. Os mistérios de Deus são invisíveis. Tudo isso que você está vendo já foi revelado. Agora o que você não está vendo é algo de Deus que é pela fé que você enxerga. E eu desafio você a ver tudo isso pelos olhos da fé, porque nós não somos daqueles que guiados por vista, nós somos daqueles que são guiados por fé. Eu não vivo por vistas, eu vivo pela fé no Filho de Deus. A fé é a convicção de que a nossa pátria, aleluia, a fé nos traz convicção que a nossa pátria não é essa. Por mais patriota que eu seja, por mais
empolgado que eu seja com o patriotismo da nossa nação, a minha pátria ainda não é o Brasil. Eu sou do céu. O que eu consigo ver hoje é temporal. Essa nação aqui chamada Brasil, ela vai passar. Mas a nação celestial, a cidade santa, a Nova Jerusalém, aquela que está sendo preparada para os que são seus, essa eu aguardo, ansioso, a minha alma anseia, e é pela fé que eu vejo. Abraão viu a cidade santa, Abraão se alegrou com ela. É para lá que nós vamos, irmãos. Essas nações do mundo vão passar, isso são visíveis, é temporal, mas Deus está falando de um outro lugar, para onde eu, você, sua família, sua casa vai, que é a pátria celestial, e só é possível ver pela fé. Oh, aleluia! A fé não se apega nas glórias desse mundo. A fé vê um mundo invisível superior a este. Foi por isso que Abraão não se encontrou com a planície de Sodoma, porque ele via uma cidade superior. Sabe por que ele não escolheu? Ló escolheu a planície de Sodoma, porque Ló só conseguia contemplar o visível. Mas Abraão deixou Sodoma, porque a Bíblia diz que ele contemplava a cidade santa. O escritor aos Hebreus registra isso no capítulo 11, que Abraão, pela fé, Hebreus 11, 9 e 10 diz: pela fé Abraão peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha, viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, seus co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que não tem alicerces, cujo arquiteto, o edificador é Deus. Não seremos abalados. Povo de Deus, não seremos abalados. Não seremos. Eu encerro dizendo o seguinte, uma frase que eu achei interessante do pastor Alcir Júnior: os mesmos sofrimentos que podem debilitar o corpo do homem fortalecem as fibras da alma. Os mesmos sofrimentos que podem debilitar o corpo do homem fortalecem as fibras da alma. Vamos adorar. Vamos adorar. Enquanto você adora, Deus te renova, Deus te enche. Em pedaços minha alma estava, mas por sua graça refeito sou, sem nada em troca fui resgatado.
olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou, agora eu posso ver. Eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Senhor, Teu é o poder, Tua é a glória. Somos Teus filhos, somos Teus servos, somos Teus vasos. Vasos frágeis, vasos de barros, limitados, susceptíveis a todo tipo de dificuldade. Susceptíveis a todo tipo de enfermidades, aflições, tribulações, abatimentos. Porém a Tua palavra está dizendo que tudo isso, essa leve, o apóstolo disse, essa leve e momentânea tribulação servirá para nós, produzirá em nós um peso de glória. Então o nosso corpo pode até estar fraco, mas o nosso espírito está fortalecido. Nosso corpo pode apresentar abatimento, mas não seremos destruídos, porque essa é a garantia desse tesouro que se chama palavra, que se chama evangelho, desse tesouro, dessa verdade que está dentro de cada um de nós que somos vasos. Vasos que reconhecem a limitação, vasos frágeis, quebradiços, mortais, porém detentores de um tesouro inestimável, detentores de um tesouro inquestionável, detentores de um tesouro inabalável, que é a palavra de Deus. Estamos confiantes, não por aquilo que estamos vendo, porque o que estamos vendo é temporal, mas estamos confiantes naquilo que nós não estamos vendo agora, porque temos a plena confiança na palavra, que nós somos do céu, nossa pátria não é aqui, então é para lá que vamos. Seremos renovados no Espírito, seremos restaurados no Espírito, e passe o que passar, teremos o respaldo dessa palavra, em nome de Jesus. Mais uma vez, sublime graça. Cante aí na sua casa comigo. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Aleluia! Fui cego e agora posso ver, perdido me encontrou, agora eu posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Que o amor de Deus, a graça do Filho, a consolação do Espírito seja com todo o povo de Deus,
agora e sempre. Amém. Deus abençoe.